Olá, meninas e meninos. Hoje é uma biografia, não muito alegre, mas vocês conhecem bem. É a biografia, a história de Anne Frank, que nasceu em 1929 e vai morrer em 1945, com apenas 16 anos, tá? Era uma alemã de origem judia, tá? E ela deixou um diário que já foi traduzido para 70 idiomas, tá? Mas quem era Anne Frank? Como eu falei, era de uma família, né, judia, né, que essa família ficou enclausurada mais de 2 anos num anexo secreto na casa de amigos holandeses que os acolheram, lá em Amsterdã, na Holanda, tá? Atrás de um escritório, lá no escritório, atrás de uma prateleira, de 1942 a 1944. E foi lá que, durante esses 2 anos, Anne escreveu esse diário, que contava todas as privações e seus sentimentos nesse confinamento. Era uma adolescente, né, passando 2 anos escrevendo, mostrando todo esse sofrimento, tá? Nesses 2 anos, seu pai, Otto Frank, não parou de buscar ajuda, não parou de buscar vistos para ele e para sua família saírem da Holanda, para irem para algum lugar, algum país do continente americano. Chegou até a contratar um amigo da faculdade para que viabilizasse passaportes para os Estados Unidos. O governo, no entanto, ele não conseguiu do governo, nem devido à burocracia e à espionagem nazista. Muitas exigências burocráticas. Então, houve essa recusa, os Estados Unidos recusou o acolhimento da família Frank, tá? O pai também tentou buscar asilo em Cuba, mas também não concretizou esse pedido. O último relato de Anne Frank no seu diário foi dia 1º de agosto de 1944, porque 3 dias depois, ela e sua família foram descobertos pelos nazistas. Eles foram então enviados para os campos de concentração. Em março do ano seguinte, em 1945, Anne acabou morrendo de febre tifoide. Otto Frank, que vai morrer só em 1980, foi o único sobrevivente da família, tá? Com o fim da guerra, Otto Frank voltou para a Holanda na esperança de encontrar sua família. Contudo, soube que todos tinham morrido, tá? Todos estavam mortos. Dos 8 que habitaram o anexo naqueles 2 anos, só ele sobreviveu. E quem os ajudou a ficarem escondidos? Quem achou o do diário de Anne Frank? Quando eles foram presos, ela achou esse diário e o guardou, na esperança de o entregar nas mãos dela, mas acabou entregando nas mãos do pai, Otto, né? Eu já falei, o único sobrevivente, tá? Essa ajudante, né, que ajudou, né, a se esconderem, eu vou falar um pouco dela depois, ela disse, né, que guardou esses escritos e achou, né, que se ela tivesse lido depois, né, que saiu o livro e tudo, ela não leu. E se ela diz, se eu tivesse lido, eu teria destruído esse diário, porque ela, na sua inocência, ela conta tudo, todos que os ajudaram a se esconder. Então era uma prova, né, que eles eram os culpados, tá? Então o Otto, pai de Anne, recebeu esse diário da filha e, ao ler, percebeu a riqueza encontrada naquelas folhas. Anne construiu aqueles textos, escreveu naqueles textos todas as suas dificuldades, sofrimentos vivenciados por ela e pela família naqueles 2 anos. Em 1947, 2 anos depois, esse diário se transformou em livro e até hoje, né, teve mais de 300 milhões de exemplares vendidos. E após a divulgação do diário, o local onde a família, né, ficou
a família e mais 4 pessoas viveram escondidos dos nazistas. Agora é um local à visitação, tá? De turistas, onde se pode constatar as condições em que viveram nesses 2 anos. Quando foram descobertos, logicamente, foram denunciados, né? Anne e sua família, então, como eu falei, foram mandados para o campo de concentração de Auschwitz, lá na Polônia. Era um campo de extermínio de idosos, crianças e todos aqueles que fossem considerados inaptos para o trabalho. Eram separados dos demais e eram exterminados de imediato. Dos 1.019 prisioneiros transportados certa vez num trem, no trem que trouxe Anne e sua família, nesse trem tinha 1.019 prisioneiros. Desses 1.019 prisioneiros, tinha crianças também. 549, quer dizer, mais da metade, foram separados dos demais para serem mortos nas câmaras de gás, por serem considerados inaptos para o trabalho. Anne e outras prisioneiras foram selecionadas para o trabalho forçado. Ela tinha 15 anos, 14 anos, era mais jovem, então podia trabalhar. Mas junto com outras prisioneiras, também foram selecionados para o trabalho. E era um trabalho duro, forçado. Anne foi obrigada a ficar nua quando chegou lá, não só ela, como todos, e desinfetada, e teve a cabeça raspada. E um número de identificação foi tatuado no seu braço. Não foi só ela que aconteceu isso, com todos acontecia isso. Durante o dia, eles eram obrigados a trabalhar. E à noite dormiam em barracas geladas e afastadas e apertadas, tá? Com péssimas condições de higiene, o que fazia surgir muitas doenças. Inclusive, Anne, logo no princípio, teve sarna, pela falta de higiene, tá? Mas não demorou muito, ela e outras mulheres foram transferidas para outro campo de concentração, esse localizado na Alemanha. Então, ela se afastou, né, da família, ela e outras pessoas foram para a Alemanha, outro campo de concentração. Sua mãe, Edith, permaneceu em Auschwitz, na Polônia. A transferência ocorreu em outubro de 1944, faltava um ano para terminar a guerra. Mas em março de 1945, uma epidemia de tifo se espalhou pelo campo alemão, morrendo cerca de 17.000 pessoas, inclusive Anne Frank, que tinha apenas, não tinha ainda completado 16 anos, tá? Ela morreu poucos dias depois de sua irmã. Sua irmã morreu até antes dela, também com tifo. Ela morreu dias depois. Seus corpos, como todos que morriam, foram jogados numa pilha de cadáveres e depois cremados. Como se fazia? Era normal. Mas Otto, seu pai, ao ser libertado, soube que a esposa havia morrido e que as filhas também morreram, mas em outro campo separado da mulher, tá? Bom, em julho de 1945, a Cruz Vermelha confirmou a morte de suas filhas. E foi aí que ele recebeu o diário de Anne Frank, que estava com Miep, a mulher que os ajudou a esconder. Miep, vou falar dela. Bom, ela ajudou a esconder a família, né? E a esperança de Miep, que eu já falei, era entregar o diário à menina, mas não conseguiu. Então entregou ao pai. Bom, o pai ficou tão encantado com aqueles escritos da filha que mostrou o diário, né, a uma historiadora. Ela tentou publicá-lo, mas sem sucesso. Só 2 anos depois, após o término da guerra, em 1947, é que finalmente foi publicado esse livro, tá? E a obra teve tanto sucesso
que os editores, em 1950, fizeram um novo lançamento. O livro, que começara como um simples diário de uma adolescente, transformou-se num comovente testemunho do terror nazista. Mas agora eu vou falar como eles foram descobertos lá atrás da prateleira, lá do escritório. Quem foi o traidor da família de Anne Frank? Alguém tinha que ter traído, mostrado onde eles estavam escondidos, revelado o esconderijo deles? Houve muita especulação, muita procura quem foi que os delatou. A principal suspeita recaiu, e depois foi confirmada, sobre um tabelião judeu. Ele era judeu, um tabelião, que era membro do Conselho Judaico de Amsterdã. Mas, esse chamava Van den Berg. Esse delator judeu, acredita-se que ele teria sido forçado a colaborar com os nazistas para salvar a sua própria família. Por isso, a investigação não pretendeu condenar Van den Berg, mas sim apresentar essa teoria porque foram os nazistas os responsáveis por criar esse ambiente, de tanta pressão que levava muitas vezes as pessoas a delatarem com o fim de salvarem suas próprias famílias, tá? Mas agora eu vou falar um pouco sobre essa Miep, que os ajudou a esconder. A mulher que tentou salvar a família de Anne Frank. Ela morreu só em 2010, né? Ela ia fazer 101 anos. Mas quem era essa Miep? Ela começou a trabalhar para Otto Frank, antes da guerra, a partir de 1933. Otto era um comerciante judeu e tinha mudado da Alemanha para a Holanda, na esperança de fugir da perseguição nazista. Né? Ele achou que na Holanda não haveria tanta perseguição nazista aos judeus. Então ele foi da Alemanha para a Holanda. Miep, que trabalhava para ele, ficou então muito próxima da família, sendo também seu suporte durante esses 2 anos, ficaram escondidos no anexo. Junto de seu marido e outros funcionários, Miep não só ajudou a família de Otto Frank, como de outras famílias, tá? Ela não contava para ninguém que estava ajudando, nem mesmo para seus pais. Ela contava que ajudava judeus, escondia judeus, né? Não só de Frank, já falei, como outras famílias, tá? E ela não contava para ninguém, nem para a família dela. E para não levantar suspeitas, né? Quando comprava alimentos, ela tinha que comprar alimentos, porque eles estavam lá presos, né? Escondidos. Ela levava comida para eles, né? E comprava em diferentes mercados e nunca carregava mais de uma sacola. Muita coisa ela escondia debaixo do casaco, tá? Seu marido também ajudava, escondendo algumas coisas, e também ajudava com cartões de racionamento obtidos de forma até ilegal. E os encontros com aquela família, onde ela ia levar comida e tudo, era quase sempre à noite. Lógico, de dia poderia, né, dar suspeitas. No dia 4 de agosto de 1944, as famílias, como eu falei, foram descobertas e presas. E ela até ofereceu dinheiro pela liberdade deles, mas não conseguiu. Agora, como é que ela não foi presa? Conta-se que ela só não foi presa por causa do seu sotaque, que era de Viena. Ela era o sotaque da Áustria, então ela não era, né, conivente com os judeus. Então ela não foi presa, tá? Ela disse que não leu, repito, o diário, porque estava lá todos os nomes que os ajudaram. Já falei sobre isso. Agora eu vou terminar, né, e ler. Ela deixou muita coisa no diário, muitas frases, mas vou ler 2 frases escritas por Anne Frank no seu diário. Lembrem-se que ela era uma adolescente.
E vou escrever 2 frases que ela deixou escritas no seu diário para terminar a aula. Olha só. Eu quero amigos, não admiradores. Pessoas que me respeitem pelo meu caráter e pelo que eu faço, e não pelo sorriso encantador que eu possa ter. Olha só, uma menina, hein? Vou repetir. Eu quero amigos, não admiradores. Eu quero pessoas que me respeitem pelo caráter e pelo que eu faço, e não pelo sorriso encantador. Olha a segunda frase que eu decidi falar para vocês. Eu não consigo imaginar como alguém pode dizer eu sou fraco e continuar fraco. Se você sabe disso, se você sabe que é fraco, sabe disso a seu respeito, que você é fraco, por que não luta contra para ser forte? Olha, essas frases é para pensar. E vou ficar por aqui. Beijos.